Oi, opa! O Flamengo ganhou de pouco do Fluminense. O Brasil foi um vexame com o Panamá. Mas a justiça italiana não brinca em serviço. Cesare Battisti confessou ao procurador Alberto Nobili, responsável por acusação de crime contra terrorismo em Milão, que foi autor de 2 assassínios e mandante de mais 2 assassinatos. Até hoje, depois de passar 40 anos foragido da justiça italiana, ele tinha sempre dito que era inocente, que estava sendo perseguido, que era um perseguido político. Foi com essa conversa que ele ficou anos na França. Lá na França, fez amizade com um argentino que se passava por trotskista francês, né? E que terminou dando as costadas no Brasil e se casando com a Marta Suplicy. Codinome Luiz Favre. Luiz Favre, então marido de Marta, aliado de Lula, consegue do Lula o Prêmio Supremo. O senhor Cesare Battisti fugiu para o Brasil, foi preso e aí foi solto por obra e graça de Tarso Genro, ministro da Justiça, que lhe deu guarida como, digamos, foragido político, criminoso político, preso político. O mesmo que eles dizem do Lula, que é um preso comum, que é ladrão, corrupto, condenado. Pois é. E aí o Lula, que devia ao Luiz Favre o favor de ter hospedado a filha dele, Lurian, filha de fora do casamento, lá em Paris, quando ele morava com Marília Andrade, filha de um dos fundadores da Andrade Gutierrez, que não está mais na empresa, e aí o Lula negou a extradição pedida pelo Estado italiano. Pois é. Bom, aí ele ficou anos em Canané, tomando cachaça, dando entrevista para o Mário Sérgio Conte na Globo News, dizendo que era um perseguido político, um inocente, né? E assim ele foi enrolando até o dia em que o Luiz Fux deu um aviso para ele, mandando prendê-lo depois que o Temer negou o seu instituto de extradição. Pois é, ele fugiu, né? Avisado pelo Fux, ele fugiu. E ele tinha protetor maior lá no Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso foi advogado dele. Mas como é que ele tinha dinheiro para pagar o Luiz Roberto Barroso? Não é bem assim. O Luiz Roberto Barroso usou esse seu trabalho para conseguir prestígio com o PT e assim chegar ao Supremo, né? Mas trabalhou de graça para ele. Agora o Cesare Battisti pôs essa gente toda diante da interrogação. Meu pessoal, afinal de contas, vocês estavam protegendo um bandido, um celerado, um criminoso da pior espécie, que matava as pessoas por causa da ideologia deles, ou vocês concordam com o que ele fez? Olha, ele disse ao procurador, que por sua vez repassou para o Francesco Greco, o chefe dele, lá na prisão de Oristano, e foi publicado pelos jornais italianos, que ele pensava que a guerra dele era justa, mas que ele foi protegido mesmo pelo resto, pela esquerda, no Brasil e na França, pelo Lula, né? Pois bem, quero aqui cumprimentar o juiz Walter Fanganiello Maierovitch, que sempre escreveu a verdade sobre esse bandido de quinta, esse delinquente, protegido por gente que gosta de delinquente, dizendo que está protegendo o preso político. O Mário Sérgio Conte chegou até a escrever uma coluna na Folha, depois que ele estava preso em Oristano. Agora, ele botou por terra todas essas argumentações. Bom, quem me deu essa notícia logo hoje cedo foi o Romeu Tuma Júnior, que me passou a notícia direto quando ele pegou nos jornais italianos, Messaggero, Corriere della Sera e tal.
E ele vai ser assunto nosso aqui, tá? Pois bem, por falar em assassino, facínora, cabra safado, pois não é que uma senhora contou à polícia que o garimpeiro João Teixeira ou é Pereira? Não lembro mais. Que se passava por usar o nome de João de Deus, a desvirginou, produziu uma intensa hemorragia e, com medo, a baleou 3 vezes, deu-lhe 3 tiros e a jogou no rio. Foi salva e veio agora denunciá-lo. Está na hora mesmo de não ter perdão para bandido. Esse tipo de bandido é o pior, usando o nome de Deus, tratando gente inocente que tem doença terminal e não consegue curar e procura esse tipo de curandeiro. É isso aí. João Teixeira. É João Teixeira. Obrigado, Bel. Bom, outro crime que eu quero comentar, mais 2 crimezinhos, bem rápido. Descobriram que o incêndio ominoso do Museu Nacional foi provocado por um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado, a mesma coisa que provocou a morte de 10 garotos no centro de treinamento do Flamengo, na Vargem Grande. Pois é. E, enquanto isso, a população de Barão de Cocais está em pânico com medo da barragem lá da Companhia Siderúrgica Nacional, que é maior do que a de Brumadinho, que é da Vale do Rio Doce, arrombe de novo. O Brasil é o país da impunidade. Alô, alô, meu querido amigo Sebastião Barbosa, o Barbosinha, autor do livro sobre a morte de Margarida, que é a tia dele, Margarida Maria, líder camponesa, e mora hoje em Santiago. Estava lá, certamente acompanhando a viagem do Jair Bolsonaro. E para terminar, eu quero dizer a vocês que no meu blog do Neumann e no portal do Estadão, está sendo editada esta semana, toda semana eu faço uma entrevista. Esta semana é Romeu Tuma Júnior, delegado de polícia, ex-vice-presidente de futebol do Corinthians, ainda hoje conselheiro vitalício do Corinthians, contando o seguinte: o Romeu era auxiliado, ele é delegado de polícia, da Polícia Estadual de São Paulo, e serviu no DOPS ao lado do seu pai, Romeu Tuma, que ficou famoso, depois dirigiu a Polícia Federal, e nessa condição ele pôde testemunhar o seguinte: Lula foi, sim, agente de informação da polícia na época do regime militar, sendo conhecido como agente Barba, que atendia e dava informações sobre o movimento sindical a seu pai. E conta mais. Vou até tomar água, só para você não ficar esperando aí a segunda declaração. Conta que, na verdade, o Lula fazia o jogo das montadoras nas greves. Não era o líder sindical autêntico para defender o interesse do trabalhador. Estava ali numa jogada com as montadoras que conseguiam, com as greves, preços melhores dos automóveis nos governos na época das greves. Pois bem, isso que o Tuma falou está num livro dele, chamado Assassinato de Reputações, um crime de Estado. Agora, essa entrevista é mais completa. É mais completa porque ele fala bastante da questão da fake news. Ele, Tuma, foi grande vítima da fake news quando era secretário nacional de Justiça no Ministério de Márcio Tomás Bastos, no primeiro mandato de Lula. Pois é, essa informação do Tuma, ela é confirmada 2 vezes. Primeiro, nunca ninguém o processou dizendo que ele mentiu. Da mesma forma que nunca ninguém me processou quando eu contei em O Que Sei de Lula os contatos que o Lula teve com um oficial do SNI a pedido do João Figueiredo e do general Medeiros para falar sobre o que ele achava da possibilidade dos exilados voltarem para o Brasil. Além do mais, essa declaração que o Tuma fez sobre venda de greve, ela foi confirmada numa delação premiada pelo empreiteiro Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht, e conhecido no propinoduto lá da Odebrecht, operações estruturadas, né,
como amigo. Muito amigo, não é verdade? Pois é, só para concluir, eu digo que o Turma é pioneiro numa coisa. Quando todo mundo estava pensando, inclusive eu, que PSDB e PT começaram juntos lá na campanha do Fernando Henrique para o Senado, o Lula apoiando, mas depois brigaram, ele conta que sempre foram aliados, né? E conta o famoso acordo que fizeram para abafar a investigação sobre a morte de Celso Daniel. Portanto, você não vai perder nada, mesmo que você tenha lido o livro e gostado, lendo a entrevista, e depois pode ler a entrevista para servir de aperitivo para comprar o livro, que foi editado pela Top Books do Rio de Janeiro. É isso aí, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.